No São Paulo, para a gente mudar de assunto, a diretoria do São Paulo está insatisfeita com o Zubeldia depois da derrota. Tem reportagem também aqui no nosso site do UOL. Leiam aí, eu vou ler tá na tela aí para vocês. André Hernan, diretoria do São Paulo se irrita com derrota e vai pesar cobrança. A diretoria do São Paulo não ficou nada satisfeita com Luiz Zubeldia na derrota do São Paulo para o Cuiabá fora de casa no Brasileirão, informou André Hernando de primeira. A cúpula tricolor ficou muito irritada com a atuação, segundo Hernan. O papo é que foi um jogo horrível, a conversa foi nesse nível. Disse ele, nos bastidores, a tendência é que a cobrança suba de tom, com o objetivo de classificar o São Paulo para a Libertadores. O presidente Júlio Casares não viajou a Cuiabá, mas o Belmonte e o Rui Costa estiveram com o time. A diretoria ficou muito irritada com a atuação. Entre os diretores, o papo é que foi um jogo horrível, parará. O São Paulo deixou para trás 6 pontos jogando contra o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento e provavelmente vai ser rebaixado. Aí ele fala, o Hernan, eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo, se tivesse vencido o Cuiabá no Morumbi, se tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando lá em cima no G4. Essa derrota deixa uma marca negativa. O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada. Eliminado nas Copas e agora tendo que classificar obrigatoriamente para a Libertadores, senão o 2025 do São Paulo vai ser um ano muito complicado, porque tem essa questão financeira. O cinto vai ser mais apertado e as contratações para o ano que vem serão pontuais. Falou que vai haver uma cobrança amanhã, quarta-feira, quando o clube os jogadores vão se representar. Para a comissão técnica e jogadores, em cima dessa atuação contra o Cuiabá e principalmente uma cobrança de São Paulo, que o São Paulo precisa estar na Libertadores em 25. Chapa quente lá pelos lados do Morumbi. Tá uma discussão aí se isso é fritura, se isso não é fritura. Eles não. A matéria fala alguma coisa sobre qual o tamanho da responsabilidade que os cartolas têm nisso tudo, ou eles não têm nada com isso? Só estou ouvindo você falar das queixas dos dirigentes com relação aos atletas e o técnico. Ok. Isso. E com relação a eles mesmos, não tem nada? Nada? Não, eles não falam nada? Eles não têm nada com isso. Nesse aspecto. A gestão do futebol de São Paulo é perfeita. Quem contratou o Rames Rodrigues foi o Zubeldia? Pois é. Aliás, né? Foi ele. Eu não sabia, sério. Eu pensei que fosse o Casares, o Belmonte. Tá lá o Muricy, né? O Rui, né? De repente foi o Zubeldia que inventou, né? O glorioso Rames. Parece que eles não têm nada com isso. Bom, aliás, eles são os gestores do futebol de São Paulo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Me cansa um pouco essa narrativa da voz dos cartolas, sabe? Isso me cansa bastante. Vamos questionar esses caras, pô. Vamos perguntar para esses caras, galera. Vamos perguntar para eles. Qual é a sua responsabilidade como dirigente? Cara-fonte. Ilustrando isso que você está falando, o Casares, até hoje, ele disse que a contratação do Ramos foi certa. Foi certa a contratação. Deu tudo certo, mas ele deu errado. Mas ele mostrou na Colômbia que ele é um jogador e blá, 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 blá. O cara que jogou 5 jogos no São Paulo, perdeu o pênalti, perdeu o que, não jogou nada, não estava afim de jogar aqui, como também lá não está no Raio Valecano. Mas a diretoria entende que essa foi uma boa contratação. Ele não deu certo porque ele não deu certo. E, enfim, quando se fala alta cúpula do São Paulo, é a diretoria do São Paulo, né? É isso, e não é de hoje, faz algumas semanas já que tem esse fogo amigo rolando dentro do São Paulo, críticas abertas aí ao trabalho do Zubeldia, Danilo. Eu acho que você pode até questionar o time e a comissão quando você joga do jeito que jogou contra o Cuiabá, que luta para o rebaixamento e que também não tem exatamente uma grande campanha como mandante. Agora, daí a colocar toda a responsabilidade nas costas da diretoria, da comissão por essa temporada, e porque perdeu para o Cuiabá, não serve para mais nada, é muito imediatista. Eu acho que o trabalho do Zubeldia, ele é bom, mesmo sendo eliminado para o Botafogo, ele conseguiu levar para os pênaltis contra o Botafogo, e que tem um time de investimento muito superior, e que tem hoje 2 times, e que provavelmente vários reservas do Botafogo seriam titulares no São Paulo, e que só não foram contratados pelo São Paulo, porque hoje o São Paulo não tem capacidade financeira e não consegue contratar esses caras, então eles estão ali no Botafogo, e às vezes são reservas do Botafogo, e que seriam titulares no São Paulo, e que melhorariam
o nível técnico do São Paulo. Ainda assim, o São Paulo fez um jogo digno, especialmente o segundo, né, contra o Botafogo. É verdade que no primeiro tempo lá no Rio de Janeiro passou um sufoco e etc. Dá pra gente fazer ponderação em relação à decisão do Zubeldia de ter escalado, de ter mudado a forma tática do time jogar contra o Botafogo. Tem várias questões que a gente pode aqui. Quando eu defendo o trabalho do Zubeldia, eu não estou dizendo que o trabalho dele é perfeito. Eu acho o trabalho do Zubeldia bom, com pontos a melhorar, mas um trabalho bom e que fez o São Paulo brigar pela parte de cima da tabela, o que não acontecia faz um tempo no Brasileirão, que fez o São Paulo ser eliminado apenas pelo Botafogo e que não passou do Atlético Mineiro porque o Lucas perdeu aquele gol no Morumbi, depois o Batalha achou o gol no último minuto, e aí ficou um jogo absolutamente amarrado. Qualquer um que passasse entre São Paulo e Atlético Mineiro seria justo, porque o jogo não teve um time melhor, que foi um time que foi melhor, assim, claramente melhor. Então, eu acho esse ponto, o que falta mesmo ao Casares, ao Belmonte, ao Muricy, ao Rui Costa, é a autocrítica. Se o São Paulo vai passar por um momento de cintos apertados, fez agora a reestruturação financeira, aprovou o fundo, e aí você vai ter várias medidas, né, que o São Paulo vai ter que cumprir, X% de faturamento, não vai ter que ter lucro, vai ter que não sei o quê. Então, beleza, vai apertar os cintos. Eu acho que é uma medida até corajosa do Casares, de colocar o São Paulo de novo em ordem. Ok, eu gosto dessa atuação, eu gosto dessa direção de fazer o São Paulo voltar a ser um time forte financeiramente. E aí, a partir do momento que você olha e fala, com essas medidas que eu vou tomar, o Zubeldia não vai ficar, porque me exigiu 5, 6, 7 reforços, e a gente não vai poder contratar, ok, aí é outro papo, você não tem uma compatibilidade de ideias, e aí você muda de comando, ok. Agora, desse jeito que está sendo falado, parece que o Zubeldia tem culpa de o São Paulo ter sido eliminado do Botafogo. Claro que junto com todos os jogadores e junto com a diretoria. Falta a diretoria, primeiro, fazer a autocrítica, segundo, ser mais claro. Por que não gosta do trabalho do Zubeldia? O que não, porque não colocou o Marcos Antônio? Quem é que entende mais ali do que o Zubeldia do dia a dia? O Muricy, que não é técnico há não sei quanto tempo, o Belmonte, que é jornalista como nós e está como diretor de futebol, ou o Casares, ou o Rui Costa, que entende mais de um processo de gerenciamento do São Paulo do que de campo, bola mesmo. Então eu acho que falta essa olhadinha no espelho para a diretoria do São Paulo. Só uma informação sobre a eliminação na Libertadores. O departamento de futebol do São Paulo entende que o Zubeldia é muito responsável pela eliminação da Libertadores e aí justifica dizendo que o primeiro tempo no Rio foi muito ruim. Bom, lembrando foi 0-0. O primeiro tempo terminou 0-0 e vamos lembrar, só relembrar o que aconteceu no segundo jogo do São Paulo. O São Paulo, o Lucas perdeu um pênalti. Antes disso, o Luiz Gustavo entregou um gol. Depois disso, o Caleri perdeu um gol sem goleiro. E depois disso, o Caleri perdeu uma cobrança de pênalti e o Nestor perdeu outra cobrança de pênalti. Luiz Gustavo entregou a bola. Isso, foram 5 atos de jogadores individuais que ajudaram a eliminação do São Paulo. Isso parece não está sendo levado em conta pela diretoria de futebol do São Paulo, que entende que a culpa tenha sido do Zubeldia neste caso. Já deram alguma declaração pública sobre isso? Não deram. É só esse modus operandi, né? O Casares, modus operandi de sempre. Ficam vazando insatisfação. Isso, o Casares deu uma entrevista outro dia dizendo, não, o trabalho está sendo avaliado, não há fritura, até fez uma brincadeira, porque aqui não comemos fritura, porque o nosso fisiologista não permite, e tal. Fez uma resposta ensaboada ali, mas não falou. Mas o trabalho está. Mas os profissionais estão sempre em avaliação. Foi isso que foi a declaração até hoje é essa. Os profissionais estão em avaliação, os dirigentes amadores não. Um outro detalhe, né? O São Paulo fica mais ou menos um mês e pouco aí sem o Morumbi, né? Eu entendo que o clube tem que faturar. É difícil abrir mão, né, do dinheiro que esses shows geram para o clube. Mas isso também é responsabilidade do treinador? Pois é. São Paulo vai jogar no... Tem várias perguntas para fazer para eles aí. Tem várias. São Paulo vai jogar, podemos fazer um monte de perguntas. Campinas na sua volta contra o Vasco, porque o Morumbi vai estar lá no show do Bruno Mars. Show que teve a presença no primeiro show de estreia do Bruno Mars aqui no Brasil, dessa turnê. Teve presença do Casares, que estava no show, mas não foi a Cuiabá. Adorou. Falou que o Morumbi estava incrível.
Mas o presidente... Sério? Cantou? Gostaria ele cantou junto. Ele postou, cantou com essas músicas. Falou que foi um show muito legal e tal. Falou de fato. Postou na sua rede social que foi um show incrível e tal. Que legal. Que bom que ele se Mas no dia seguinte, o São Paulo jogou em Cuiabá num calor de 40 graus às 7 da noite e o Casares não foi a esse jogo. Simplesmente não foi. O Casares, que vamos ser justos, ele gosta bastante de mostrar quando ele vai com o clube, posta a foto dele entrando no avião, saindo do avião, dando autógrafo. Eu gosto da imagem ele recepcionando o Rames e andando assim. Então, mas nesse jogo contra o Cuiabá, ele não foi para essa partida, foi ao show do Bruno Mars na noite anterior. Só para fechar, o Casares, quando anunciou o plano lá de financiamento do fundo do investimento, falou: o clube agora precisa de união. Precisa de união, mas aí, para ter união, todos precisam remar do mesmo lado. Desde o departamento do futebol, até jogador, até treinador, até presidente. É isso que precisa, e até torcida. É isso que precisa ser feito. Se não remarem para o mesmo lado, vai dar água, vai ser ruim. Muito bem, nossa enquete aqui ficou assim. Flamengo deve renovar com o Gabigol após a saída do Tite? Sim, 39%. Não, 61%. 2,6 mil likes, batemos aí com tranquilidade a nossa meta. Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, muito obrigado. E a todos vocês que estiveram com a gente aqui também, muito obrigado. A gente volta amanhã um pouquinho mais cedo com o News, porque às 9 horas tem posse de bola. Então o News é às 8h30. Eu e o Júlio Gomes. E amanhã? Amanhã não, tô ficando louco. Amanhã 9 horas. Tô ficando loucão. Hoje estamos na terça ainda. Amanhã, o All News Sport às 9 horas. O posse de bola é só na sexta-feira. Valeu, Danilo. Valeu, Arnaldo. Não, Mauro, olha como eu tô bem. O cara tá bem, não. Valeu, Danilo. Valeu, Mauro. Vai dormir um pouco, âncora. Vou dormir um pouco, preciso dormir. Valeu, gente. Tchau. Tchau.